Vamos lá, vamos falar sobre a bomba do sábado, a demissão da família Dias e Abel Braga, é o novo técnico do Inter. Sobre isso que a gente vai falar após a vinheta. Um breve anúncio aí, ó, presta atenção. 24 de dezembro, sim, dia 24 de dezembro vai ser o nosso especial aqui de Natal. Vai começar às 2h30 da tarde, 2h30 da tarde começa, e vai até, eu estou prevendo que vai até 9 da noite. Então, talvez, mas eu chego do meu serviço às 5 da tarde. Olha às 6, olha às 5h30, olha às 7, até se tu olhar às 8, quando tu estiver te arrumando pra ir, onde tu vai passar o Natal, ou quando tu estiver preparando as coisas ali, a comida, dá pra tu deixar de lado ali, porque vai até umas 9 da noite. É até realmente a véspera do Natal, pra gente começar à tarde e ir até de noite. Eu tenho certeza, talvez tu não vai poder olhar no começo, mas lá no fim tu vai poder olhar. Ou o contrário, em algum momento eu tenho certeza que tu vai conseguir olhar. É bem extenso, a gente vai ter muitos convidados aqui. 2 eu já coloquei aí na arte, né, que é o Wilson, que é o Lucas Rosso. Eu quero tentar trazer realmente todos que em algum momento participaram de alguma live aqui. A gente vai ter também uma meia hora pra falar de Barcelona. Vamos ter um momento Blaugrana especial de Natal. Eu tô vendo ainda se eu vou fazer uma certa prévia de retrospectiva do ano do Barça, enfim, mas vai ser muito legal, tá? E vai ser muito tri. A gente vai falar de Inter, resumo do ano do Colorado, resumo do ano do futebol brasileiro. Vai ser muito bacana. Mesmo se o resultado pro Inter não for muito legal no final do ano aí no Brasileirão, a gente vai estar firme e forte e vai ser um baita especial de Natal. Até porque eu acredito que nessas épocas, quando tu lembra de Natal, mesmo, né, a gente sabe todo o significado e tudo mais, mas já vem também as comemorações, aqueles momentos de final de ano na mente. E eu quero que esse especial também seja uma rotina aqui do canal, que, Natal, logo vem isso na mente, tá bom? Vamos lá então, então dia 24 de dezembro, 2h30 da tarde, começa aqui, tá? Começa, mas vai até de noite, tá bom? Sábado, maluco. Eu tava bem off de futebol no sábado, nem assisti a final da Libertadores, na verdade. Tá? Passei um dia fora de casa, inclusive. Aí eu chego em casa, abro o Instagram, uma enxurrada de coisa de Abel Braga, Abel Braga, Abel Braga. E aí eu vou olhar, eu até achei que era alguma página que tinha feito com, sabe, alguma esperança, alguma brincadeira. Eu vou olhar o perfil do Inter lá, Abel Braga. Olha que loucura. E aí depois, né, a gente vai se inteirar sobre. E é isso mesmo que aconteceu, é isso. E eu acho, por que eu tô falando isso? Porque eu acho que esse foi o sentimento de todo o Colorado, né? Era um sábado normal, alguns estavam acompanhando Vitória e Mirassol, o Vitória que venceu a partida e colocou o Inter no Z4 definitivamente, e outros estavam mais acompanhando a final da Libertadores, outros estavam mais em off, né, fazendo suas coisas. Eu até achei, porque normalmente quando tem uma demissão é no dia da partida, mas essa até faz sentido, porque não foi no Beira-Rio, né? E não é de costume haver demissão quando é jogo fora. Se fosse no Beira-Rio, sim. E foi pego de surpresa, né? Final da tarde, o Internacional comunica em nota oficial que a família Dias, Ramon e Emiliano, foram desligados do clube, junto com toda a comissão técnica. Correta, tá? A atitude do presidente Barcelos. O Ramon e Emiliano não deram certo, eles tinham uma função, não cumpriram com a sua função, não foi a melhor escolha realmente. Claro que não é só por eles, mas ele tem grande parcela de culpa. Eu acho que isso já era para ter acontecido, já estava escrito que isso ia acontecer. Não deram certo, tá? O Ramon tem uma história, né? Tem um currículo grande, mas não sei o que ele vai pensar, se ele vai se aproximar para um fim de carreira, tá tentando botar o filho dele, mas o filho dele realmente no Inter não foi bom, tá? Não foi bem nesse atual momento do Internacional, ainda que no Vasco eles são bem lembrados, ainda que no Corinthians eles ganharam lá o Paulistão. No Inter eu acho que dos clubes brasileiros que eles passaram foi o trabalho que ficou mais abaixo, que já era escrito que deveria assim ser, né? Com um aproveitamento bem ruim, pouquíssimas vitórias, já estava na hora mesmo da família Dias sair, principalmente pela zona que o Inter tá, porque se a família Dias não sai, o Inter cai. O Inter precisava de uma mudança, o Inter precisava dessa mudança. E a mudança que dá para fazer na altura do campeonato é essa. Faltando 2 rodadas, é essa. A informação dos repórteres, né, o Jairo Vinck, inclusive, que deu a informação que o Inter estava acertado com o Abel Braga, mas também foi informado que o Inter chegou a tentar outros nomes, foi tentado inclusive o de Odair Hellmann, mas o Odair Hellmann tem um contrato muito bem fechado com o Atlético Paranaense. E aí surge o nome de Abel Braga. O mundo não gira, o mundo capota, né? O Abel Braga, que é o treinador do Inter até fevereiro, março de 2021, o Internacional perde aquele Campeonato Brasileiro, todo mundo sabe. Um dia depois o Abel Braga é desligado do clube, né? Um dia depois, como se ele fosse qualquer treinador,
ele é simplesmente desligado do clube para vir Miguel Ángel Ramírez com aquela ruptura, com aquele novo futebol, mas que dá muito errado. Miguel Ángel Ramírez tem cerca de 2 meses de Inter, eu acho. Um Inter péssimo também naquele começo. Aí tem que vir o Aguirre para acalmar a crise. Aí no ano seguinte vem Cacique, vem tantos jogadores, vem tantos treinadores. Aí vem Cacique Medina, vem Mano. Aí depois do Mano vem Kudê. Aí depois do Kudê vem Roger. Aí depois do Roger agora veio aí Ramon. Mas o grande nome improvável, até porque o Abel também fez parte, né, da campanha pro Melo. O Abel acho que seria coordenador do Inter caso o Melo fosse eleito. Melo no momento era o nome da oposição ao presidente Barcelos na eleição em que o Barcelos foi reeleito. E era impossível de se imaginar que o Abel Braga viria. E olha como são as coisas, né? Agora que a direção do Inter entende que está nessa crise, que está praticamente rebaixado, corre para o Abel Braga e pede para nada mais nada menos que o Abel Braga salvar o Inter. O Abel Braga desembarcou já em Porto Alegre, já treinou, deu treino hoje, já foi apresentado, já teve a coletiva de apresentação, e ele fala que é só pelo Inter, né? É só pelo Inter, só pelo Inter. O Abel também dá a entender que não vai seguir independente do que aconteça em janeiro. Eu não sei se daqui um pouco salvando o Inter, vindo toda aquela coisa que ele gosta, porque o Abel Braga gosta de futebol, o Abel Braga gosta do Inter. Bom, não preciso nem falar que ele ama o Inter, mas o Abel Braga, ele vai que daqui um pouco o cara vê, pô, né, aquela última temporada, vê que é isso que ele gosta de fazer, vê que ainda dá. Eu gostaria muito, mas há tendência que ele não siga, ou se seguir vai ser como coordenador técnico. Mas se ele salvar o Inter e seguir como coordenador, na primeira crise do novo técnico vão querer ele? Será? Não sei. Só se ele fizesse um contrato igual o Muricy Ramalho fez no São Paulo, que parece que estava acordado que ele não poderia assumir caso o treinador que estivesse não ficasse. Não sei, tá? Só tudo é suposição. Porque daqui a pouco vai que o Abel não salva, cai, certamente ele ia sair, mas não é. Não, a gente tem que lembrar que não é culpa dele se o Inter cair, tá? Pelo amor de Deus. Então ainda é muito difícil projetar qualquer coisa para o ano que vem. Eu acho que o sentimento é muito esse, né? O Abel Braga vem para salvar o Inter. O Abel Braga tá cerca de 2 anos sem treinar um clube, já tinha oficialmente se aposentado da função de treinador e ele estava para coordenador, né? Ele tá à disposição para a função de coordenador técnico e não treinador. Mas o Abel Braga recebeu a ligação do D'Alessandro no sábado, o próprio Abel Braga confirmou isso e ele disse que topa, ele topa. Ele até fala em suas primeiras palavras quando desembarca no aeroporto, né, que se ele não acreditasse, ele não viria, que ele tentaria salvar o Inter. E ele fala que a partir de janeiro ele não quer mais continuar treinando, né, mas ele veio para salvar o Inter. E isso mostra o tamanho do Abel Braga, né? Isso mostra o tamanho, porque o Abel Braga não precisava vir. Ele podia tá nem aí, porque é a mesma direção que simplesmente largou ele, mas ele vem para salvar. Mas ele não vem para salvar o Barcelos, ele não vem para salvar a direção, ele vem para salvar o Inter. Ele mostra o que é o Inter, ele mostra o amor dele pelo Inter. E assim, eu não sei se o Abel Braga vai salvar. Temos que deixar claro que se acontecer dele não salvar, é porque realmente tu poderia trazer qualquer um que não salvaria. Traz do Guardiola ao Ancelotti, ao qualquer um, ao cara que mais salva aí times de Série B, não salvaria. A culpa é da gestão, tá? A culpa é da direção do Barcelos. A culpa também é dos jogadores. Mas o único que não será culpado é o Abel. O Abel pode ter certeza que não será culpado. Acho que mesmo que caia, ele tem que ser aplaudido pela atitude dele. E se salvar, né? Eu já vi muita gente pedindo estátua para ele nas redes sociais e tudo mais. O Abel Braga tem que ser reverenciado. E eu acho que ele até deveria já estar sendo mais reverenciado. Acho que deveria ter sido recebido com um público até maior. Mas o Abel Braga tem que ser respeitado independente de tudo. Mas se salvar, então, imagina, né? O Abel Braga é o maior treinador da história do Inter. O Abel Braga tá podendo correr o risco de estar com o nome dele na última rodada, dependendo do que acontecer. E ele faz isso porque ele ama o Inter. Ele faz isso porque ele ama, né, o Internacional. A tendência é que ele não vai treinar em 2026. O que se sabe é que o Abel Braga não deve ser o treinador do Inter para 2026. Ele vem para essas 2 partidas para salvar o Inter, para impedir que o Inter seja rebaixado, para poder ser uma figura que vai, primeiro, chamar a torcida, porque ele tem esse poder. Hoje nem o D'Alessandro mais consegue. O D'Alessandro não apagou o que ele fez como jogador, mas o que ele já fez como dirigente, o D'Alessandro não consegue mais. A direção do Inter não consegue mais. O presidente do Inter não consegue mais. Eu digo mais, jogadores do atual elenco não conseguem mais. Não há ninguém no Inter que consiga mobilizar a torcida. O Abel Braga consegue. O Abel Braga consegue fazer lotar o Beira-Rio. O Abel Braga traz
um sentimento de emoção e de gratidão ao torcedor colorado, desde das décadas mais antigas, Grenal do século, títulos de gauchão, até 2006, o título do Campeonato Mundial de Clubes, o mais recente, 2013, 2014, ganhando o gauchão, ou aquele título moral 2020, 2021, né? Essa ideia de que ele deveria ter continuado. Então o Abel Braga, por todo esse amor que a torcida colorada tem por ele, o Abel Braga traz. O Abel Braga dá um sentido do torcedor estar mais animado e emocionado para olhar esses próximos 2 jogos. Ele faz isso. E o Abel Braga tem que ser essa figura para mobilizar o vestiário, para fazer acontecer. Ele não vai mudar a formação, ele não vai mudar jogadores, ele não vai nem ter tempo de pensar que o Bernabé não pode jogar, então ele vai descobrir um lateral para aquela posição. Não, ele não vai fazer isso. Ele não vai descobrir guri da base, ele não vai descobrir um lateral, ele não vai formar uma nova formação. Ele vai mobilizar. Ele vai ser aquela figura que vai mobilizar o elenco, que vai ganhar o elenco e fazer o elenco ganhar essas 2 próximas partidas contra um São Paulo que também não está bem, que também está em crise, e empurrar o Inter para conseguir um placar mínimo de 1-0 que seja contra o RB Bragantino no domingo, e assim poder salvar o Internacional de um rebaixamento, de um futuro talvez até quebrado financeiramente, de não só um ano na Série B, mas como talvez mais anos na Série B, como um futuro que realmente mancha a história do clube e pode reverberar aí por mais de um ano, 2, 3, 4, 5, entendeu? E afundar mais o Inter numa crise de um Inter que já vem aí mais de uma década sem ganhar taças de âmbito nacional, né, de âmbito fora o estadual. Tá? Então isso mostra o amor do Abel Braga pelo clube, e eu acho que é isso, é essa mobilização que o Abel Braga vai fazer. Vai salvar? Não sei mesmo, mas é a última cartada, é a última tentativa. Talvez é o único mesmo que possa salvar, é o único que possa fazer isso. Agora, eu tinha certeza que o Inter ia cair. Com essa vinda do Abel Braga, eu já não tenho essa certeza. Eu acho que tem sim, ainda que pequena, uma possibilidade, se o projeto der certo, porque esse é o projeto é ele animar e salvar. Der certo, eu acho que tem essa chance, tá? Eu acho que tem essa possibilidade.